programa Nas Entrelinhas, iniciativa do curso de Administração Pública da ESAG. Apresentação, professor Enio Spaniel e professora Samantha Buglioni. A história e a missão do DAAG, Diretório Acadêmico da ESAG, na representação estudantil. Bom dia, ouvintes. Estamos iniciando o nosso programa Nas Entrelinhas, o programa das quartas-feiras, e onde a gente discute sempre questões importantes dentro da academia. Tudo bem, Henrique? Tudo ótimo, professor. Vamos discutir hoje uma questão extremamente importante dentro da nossa realidade. É verdade, vamos só começar com uma contextualização para os ouvintes, né? Então, a história dos movimentos estudantis no Brasil mostra a iniciativa, a ousadia, o empenho, a criatividade, a dedicação e a inovação dos jovens estudantes nas universidades. Estas histórias são ricas de significados e mostram como se dá o processo de evolução da educação universitária em nosso país. E essas histórias dos diretórios e centros acadêmicos são peculiares de cada época, de cada região e são muito peculiares de cada universidade e de cada centro universitário. A ESAG, com seus 50 anos de história completados, reúne um memorial de excelentes ações a partir do DAAG, Diretório Acadêmico da ESAG. É uma história bonita, empolgante, de um valor construtivo ímpar para a ESAG, para a vida acadêmica da UDESC e para a sociedade de Florianópolis. E para discutir essa temática, nós temos a presença do vice-presidente do DAAG, o Andrei Ter. Ele é estudante do curso empresarial, terceiro termo. Tudo bem, Andrei? Tudo bom, professor Enio? Tudo bom, Henrique? Tudo bom, professor Nério? Obrigado pela presença. E temos a presença, como já foi dito pelo próprio Andrei, do professor Nério Amboni. Ele é bacharel e mestre em administração pela Universidade Federal do Estado de Santa Catarina, doutor em mudança e inovação tecnológica pela UFSC, professor do curso de graduação e mestrado profissional aqui da ESAG, UDESC, aqui de Florianópolis, e ele já publicou alguns livros importantes dentro do currículo, importantes para a administração pública. Tudo bem, professor Nério? Tudo bem. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite. É com muita honra que eu retorno à Rádio UDESC para falar um pouco sobre os movimentos estudantis. Na época em que eu fui aluno da Universidade Federal de Santa Catarina, os movimentos estudantis e centros acadêmicos, eles tinham um papel bem diferente, porque nós convivemos com o regime militar e naquela oportunidade os estudantes, por meio dos manifestos, reivindicações, conseguiram incentivar a realização de muitas mudanças, quer no âmbito acadêmico, quer no âmbito administrativo, quer no âmbito da gestão. E eu não esqueço do maior movimento que nós tivemos na Universidade Federal, que serviu de exemplo para muitas universidades brasileiras, que foi o movimento que aconteceu em 1982, segundo semestre. Lá, o professor Nildo Ouriques, na época era aluno do curso de Ciências Econômicas, ele conseguiu reunir todos os alunos em defesa de uma causa, na busca de melhores condições do ensino e também da qualidade de vida dos professores. Porque as universidades estavam, bem dizer, marginalizadas, greve em cima de greve, e os movimentos estudantis, eles tiveram um caráter bem diferente do que tem hoje. Naquela época da ditadura, os movimentos saíam às ruas, nós tivemos a Novembrada, que pode ser citada como exemplo de Florianópolis. Então, as ações estudantis, elas extrapolaram o âmbito da universidade, passaram a ter repercussões na política, passaram a ter repercussões no âmbito dos governos, pelo descontentamento e pela falta de espaço para poder dialogar com os governantes. Hoje, os centros acadêmicos, eles têm um papel bem diferente. Hoje, os centros acadêmicos, os movimentos estudantis têm buscado muito mais, por meio da parceria, por meio do diálogo, a negociação, a construção coletiva e o desenvolvimento de projetos audaciosos, como o DAAG implementou nesses últimos 30 dias. Eu posso citar aqui o projeto Enactus,
que tem por objetivo desenvolver o empreendedorismo, o desenvolvimento de lideranças junto a comunidades carentes. Como é que vai funcionar esse projeto? Esse projeto, ele é constituído por 2 equipes de alunos de todos os cursos. Os alunos vão identificar uma comunidade, vão identificar as fragilidades com a intenção de transformá-las em grandes oportunidades. E neste processo de interação, os alunos vão conseguir desenvolver o espírito de liderança, a sua capacidade empreendedora, o desenvolvimento das habilidades comunicativas e principalmente políticas. Todos os alunos deveriam participar dos movimentos estudantis, dos centros acadêmicos, como nós temos o Diretório Acadêmico da ESAG, que foi fundado em 1966, completa 49 anos, nós estamos aí quase com um jubileu de ouro, então a história do DAG se coincide com a história da ESAG, e o primeiro presidente do centro acadêmico do curso de Administração Empresarial foi o professor Eurides Antunes Severo, um grande jornalista do estado de Santa Catarina, foi também sócio fundador da Propag, da primeira agência de publicidade do estado de Santa Catarina, e a partir de lá, os alunos sempre procuraram buscar a excelência. O movimento estudantil na ESAG, ele teve um modelo um pouco diferente dos outros centros de ensino da UDESC, por ser uma escola mais elitista. Então os alunos procuravam reivindicar a qualidade de ensino, os alunos procuravam fazer avaliação do desempenho docente, os alunos reivindicavam pela compra de novos livros, pela aquisição de novos computadores. O movimento estudantil dos alunos da ESAG, na década de 70, 80 e 90, esteve muito mais voltado para questões internas do que questões externas, sempre primando pelo diálogo, pela negociação e pelo desenvolvimento de ações conjuntas, como acontece hoje com o diretório, que é um exemplo. A atual direção do diretório, que é composta pelo Ademir Ribas, pelo Andrei Ter, pela Heloísa e pelo Felipe Kenzo, eles estão com uma proposta bem diferente e bem inovadora. Por quê? Porque eles escolheram 3 pilares estratégicos que eu vou deixar para o Andrei falar, que ele é o grande entusiasta desses pilares, e o professor Nério conseguiu identificar nesses pilares grandes oportunidades visando a transformação e a melhoria dos padrões de qualidade do ensino, da pesquisa, da extensão e da gestão, e principalmente nos relacionamentos entre acadêmicos, professores, técnicos e comunidade externa. Só um comentário, não só o professor Nério, mas também o Andrei, eles falam muito bem. Eu vi ele na palestra lá, falando com os estudantes que tinham acabado de entrar. Realmente também o Andrei fala muito bem. Então, continua aí, fala sobre a questão sobre os 3 pilares. Quando a gente foi elaborar o planejamento do ano de 2015 para o diretório, a gente se baseou nas demandas dos alunos. Então, o que a gente mais sentiu nessas demandas? Que os alunos estavam sem representação estudantil, então o contato que o professor Nério falou com a universidade, com a direção, estava muito fraco. O desenvolvimento acadêmico estava só a cargo dos professores, então os alunos não buscavam a excelência do ensino. E a integração. Quando a gente diz integração, a gente não se remete a festas, mas sim a própria integração da ESAG e da UDESC, como ser um espírito de uma comunidade só. Então a gente sempre busca enquadrar os nossos projetos, que a nossa gestão é feita por projetos, dentre esses 3 pilares. E dentre esses 3 pilares, a gente já tem alguns projetos programados. Na representação estudantil, a gente está participando em todas as reuniões com a direção, com a reitoria, para atender mesmo as demandas que sempre foram
reivindicadas pelos estudantes, questão de melhorar a estrutura física da universidade, questão do restaurante universitário, entre outras demandas. E um dos nossos pilares, que é quase o pilar mestre, é o desenvolvimento acadêmico. Então, o que a gente preza? A gente preza em desenvolver lideranças dentro da ESAG. Então, a nossa ideia é que a gente consiga ser um braço das chefias de departamentos, da direção, para conseguir a ESAG ter um ensino de excelência e que volte que tenha retorno para a sociedade. Então, o aluno que entra na ESAG, ele tende a se tornar um líder e ter, além de ser um líder, de dar contribuição para a sociedade. Essa é a nossa ideia no desenvolvimento acadêmico. Então, além de ser uma escola técnica, é uma escola de liderança. É essa que é a visão que vocês têm a partir do DAAG, em contribuição da ESAG. Sim, a nossa missão no diretório, além de atender todas as demandas dos alunos, é formar novos líderes. A gente vive um cenário hoje nacional um pouco conturbado, e a gente acha que uma das saídas está nos estudantes. Então, contribuir para a formação cada vez melhor e mais produtiva dos estudantes é um dos nossos pilares. E formar líderes que eu digo não são só empresários ou políticos, mas líderes que levam um grupo de pessoas ou pessoas a melhorar a comunidade. Então, a ideia é de formar essas pessoas que cativam os outros, que dão novas sugestões, que procuram sempre melhorar a comunidade ou a área política ou até a própria instituição da ESAG. Então, a gente gosta de atuar tanto no âmbito interno, que seria dentro da universidade, para melhorar o ensino aqui dentro, mas também gostaríamos de atender um pouco a comunidade e dar o suporte para eles no que a gente conseguir. Isso está em processo, né? E o que mudou, assim, basicamente, Andrei e professor Nério, é que a DAAG era a única representação estudantil. Hoje temos o DAAG como o diretório geral, central dos 3 cursos, que é Administração Pública, Administração Empresarial e Economia. Como é que se dá este contexto, esta relação? Então, essa relação ela é colaborativa, como o professor Nério falou. Então, os centros acadêmicos eles são responsáveis pelas peculiaridades de cada curso. A área de gestão, de administração, ela é bem ampla, ela pode entornar com empresarial e pública, mas cada curso tem sua peculiaridade. Até no próprio desenvolvimento acadêmico, desenvolvimento do ensino, tem as suas peculiaridades. Então, o centro acadêmico ele fica mais próximo dos alunos do curso, atendendo às demandas de menor porte e com as demandas que têm especialidades do curso. Encontros nacionais de administração pública, de administração empresarial, da própria economia, a vinda de economistas à universidade para dar palestras e dar algumas dicas para o pessoal é uma das funções dos centros acadêmicos. E o diretório, por ser uma organização que está acima, cuida da integração desses cursos e do desenvolvimento como um todo da ESAG. Então, a gente visa a ESAG sempre. Todos os 3 cursos são nosso objetivo. Então, todos os projetos que a gente realiza tende a abrir a todos os cursos e caso um centro acadêmico venha com um projeto peculiar ao curso, a gente dá total apoio na parte de divulgação, de contato com a direção, contato, se precisar, com a reitoria. Então, a gente tende a todo mundo ir para o mesmo lado. Sim. Eu queria fazer, professor Nério, como é que a questão do mercado, como é que se dá esta relação? Qual é a perspectiva de futuro, digamos assim, pensando o estudante de administração, pensando esse aspecto do mercado? A ESAG vem se preparando para tirar proveito de todas essas mudanças desde a década de 90, desde que ela foi criada. Né? Se nós tomarmos por base o Plameg do governo Celso Ramos, e ele foi o idealizador e o grande criador da nossa Universidade do Estado, a de Santa Catarina, e por meio do Centro de Ciências da Administração, conhecido como ESAG, a ESAG esteve sempre voltada para o desenvolvimento de lideranças, para o desenvolvimento da visão empreendedora. Nos últimos anos, os nossos projetos pedagógicos, eles procuraram contemplar. Nós não pretendemos simplesmente colocar no mercado profissionais. A nossa missão é muito maior. Nós temos por obrigação apresentar para a sociedade catarinense
profissionais que atuam como agente de transformação, agentes de mudança, empreendedores, estrategistas e, acima de tudo, grandes líderes, não só com a visão técnica e econômica, mas principalmente social, ambiental, de gestão. Por quê? Porque hoje se discute muito a sustentabilidade, mas nós não podemos limitar o conceito de sustentabilidade à questão ambiental. Nós temos a questão social, nós temos a questão econômica, nós temos a questão política, nós temos a questão ecológica, demográfica e outros tantos pontos que podem ser analisados. E diante disso, nós estamos desenvolvendo esforços para que o nosso aluno tenha uma visão sistêmica, para que o nosso aluno tenha conhecimento do todo, das suas partes, para que o nosso aluno não fique mais limitado ou saia daqui com uma visão reducionista de receita. Nós temos o maior interesse, estamos trabalhando para a ESAG ser e continuar sendo uma escola de excelência na formação e principalmente no desenvolvimento de competências e habilidades empreendedoras voltadas à liderança, ao trabalho em equipe. Nós queremos colocar no mercado profissionais que tenham consciência crítica, profissionais que consigam refletir e se posicionar diante de todas as transformações. Por isso que o professor Nery é contra a explicação de receitas. Nós temos que levar o aluno a pensar, levar o aluno a refletir, porque um aluno, quando apresenta essas condições, ele pode atuar em qualquer mercado globalizado. E um outro ponto que a escola tem trabalhado e está colaborando muito com o processo de transformação são as modalidades acadêmicas, os intercâmbios. Então, a escola tem intercâmbio com N universidades estrangeiras via a nossa universidade, o DESC. Nós temos também um convênio com a Escola Superior de Publicidade e Marketing. Nós temos convênio. Hoje o aluno pode estudar aqui, pode estudar em Singapura, pode estudar na China. E essa visão globalizante, o nosso aluno precisa ter, e acima de tudo, ele precisa ser um aluno crítico, reflexivo, para poder se posicionar em diferentes contextos, em diferentes ambientes e em diferentes locais. Compromisso muito sério, né, Andrei, para atender a todas essas questões. Sim, o professor Nery é um grande apoiador nosso e a gente sempre se baseia muito nas referências dele. Além desse, que eu digo, a longo prazo, de formar cidadãos críticos e reflexivos dos nossos alunos, a gente também ali no diretório tem uma área estratégica social para dar a curto prazo um retorno para a sociedade. Nós somos estudantes num órgão público, então a sociedade que nos banca para estar aqui. Então a gente faz algumas ações sociais para dar eu sei, não é uma questão muito grande, mas é uma questão mais simples, só para dar um retorno mais a curto prazo para a sociedade. Então, questão de Páscoa Solidária, o próprio Trote Cidadão, que é um evento que a gente realiza para ser um evento de contradição ao trote sujo. Então, os alunos vêm participar com a gente no primeiro dia de um trote solidário. Aproveitando só para que a gente está no finalzinho do programa já, para quem quiser acompanhar o DAAG, qual que é o meio de comunicação, até porque quer aprender com vocês diante dessa gestão que vocês estão fazendo. Então, nós estamos criando um site, então é www.daag.org.br. Nós temos o Facebook, Diretório Acadêmico da ESAG, da AG, e temos o LinkedIn também, para que a gente bota todas as informações ali no perfil. E também o DAG está de portas abertas para todos os estudantes, ou empresários, ou políticos que possam vir aqui na universidade nos visitar. Os alunos podem nos visitar na sala do horário fixo das 9 da manhã até as 9 da noite. Então a gente sempre mantém a sala aberta para que todos os alunos possam ir lá e contribuir um pouco para esse desenvolvimento. Muito obrigado, Andrei Ter, vice-presidente do DAAG, pela sua participação. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado, professor Nery Amboni, por mais essa participação no nosso programa. Nós aqui agradecemos e eu fico mais uma vez muito lisonjeado por ter participado dessa empreitada.
Muito obrigado também pelo professor Enio, estando aqui junto com ele. Muito obrigado aos convidados também. Muito obrigado, ouvintes, e o nosso programa volta semana que vem. Nas Entrelinhas, iniciativa do curso de Administração Pública da UDESC-ESAG, Universidade do Estado de Santa Catarina.